abrir a palavra do Senhor em Romanos 11, 33. Pastor Sandro até teve a preocupação, missionário está bem para ministrar. E eu estava lá no hospital, os irmãos sabem que eu tenho o Ministério da Palavra, as agendas. E estava lá na UTI fazendo a pregação. E hoje nós vamos falar sobre o último sola dos 5 solas da Reforma. Nós vamos falar sobre só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Paulo nos diz assim em Romanos 11, nós vamos ler em Romanos 11, versículos de número 33 ao 36. Eu vou confessar algo para os irmãos, que se eu tiver que morrer, e se o Senhor pudesse me dar uma morte, eu morreria pregando o Evangelho. É por isso que mesmo, às vezes, a minha família diz, mas mãe, Oliveira, meu esposo, a senhora ainda está com falta de ar um pouco, enfim. Mas eu aprendi, irmãos, e aprendi até com George Whitefield. George Whitefield, os seus últimos momentos de vida, ele estava pregando o Evangelho. Ele subiu as escadas minutos antes da sua morte, trazendo o Evangelho para as pessoas. E é por isso que eu estou aqui, não porque a gente não quer perder oportunidade ou queremos púlpito ou essas coisas, mas sim porque eu penso que se for o meu último dia de vida, eu me despeço pregando o Evangelho de Cristo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Paulo nos diz assim, Romanos 11, do 33 em diante, ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos na tua presença e obrigado, Senhor, porque uma semana atrás eu estava lá, fiquei pensando no pastor Sandro, Pai, tantos dias na UTI, e eu fiquei 4 dias lá, Senhor. Isso só prova que a nossa vida não está sob a nossa direção. Isso só prova que nós somos pó, nós somos cinza, Senhor. Mas também prova que o Senhor está no controle da nossa vida. Que o Senhor tem o governo, que o Senhor tem toda a honra, toda a majestade, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor. Fale conosco nesta noite, Senhor, pela tua palavra, que o seu nome seja glorificado e que esse tema tão importante, somente a Deus a glória, desça aos nossos corações nesta noite. Tire de nós toda a falta de atenção, toda a dureza, Pai, dos nossos corações em relação à sua palavra, Pai. E que o teu Espírito trate conosco no profundo da nossa alma e nos transforme, Pai. Ah, Senhor, a sua imagem, para louvor da sua glória, nós oramos, em nome de Jesus. Podeis vos assentar, Deus abençoe. Feliz pela presença da Genilce. Quantos anos, né, Gê? Feliz pela presença do Elias. Que Deus abençoe vocês grandemente. Deus abençoe vocês. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Sempre é com tremor e temor ministrando a santa palavra. Quando nós estudamos sobre a reforma protestante, nós vimos quanto na história, infelizmente, a igreja medieval, ela se afastou das doutrinas fundamentais da nossa fé. Tristemente, a igreja, por séculos, retirou a inerrância, infabilidade, veracidade das Escrituras, sobrepujando a sua autoridade, para inserir no culto elementos que não estão na Sagrada Escritura.
bem como a igreja centralizou a autoridade da igreja, centralizou a palavra de homens e descaracterizou a palavra de Deus. A igreja retirou a centralidade da pessoa de Cristo na redenção, eliminando a salvação somente pela graça de Deus, anulando a justificação somente pela fé, para crerem numa salvação por obras e por mérito humano. E a quebra de todas essas doutrinas elevaram a glória dos homens e vituperaram a glória de Deus. E quando os homens tornam-se a centralidade da igreja, o culto vai se transformar em performance, a pregação vai se tornar motivacional e os louvores vão se tornar em atrações. E tristemente a igreja, ela pode se tornar num lugar para satisfação dos desejos e dos anseios das pessoas, colocando a glória dos homens, a glória humana. A igreja se tornou um lugar antropocêntrico e não cristocêntrico, elevando a glória dos homens acima da glória de Deus. E a grande verdade é que, em nome de Deus, podemos fazer muitas coisas para nós. John Owen, príncipe dos puritanos, disse no século 17: muitos gostariam de unir a igreja ao palco, o barulho à oração, danças e ordenanças. Quando a antiga fé desaparecer e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem aquilo, senão aquilo que lhes traga satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas, rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice. Spurgeon disse uma frase que, com certeza, se ele tivesse vivo, muitos líderes da igreja no mundo se sentiriam tremendamente ofendidos com o Spurgeon, porque Spurgeon disse que chegaria um dia em que, no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haveriam palhaços entretendo os bodes. Leonardo Ravenhill disse algumas frases que eu quero trazer aqui nesta noite. Ele disse o seguinte: o que chamamos de intelecto, Deus chama de orgulho. O que chamamos de talentos, Deus chama de arrogância. O que chamamos de habilidades e carisma, Deus chama de pretensão. Os dons que eram para servir a igreja de Deus se tornou em vanglória para mostrar quem faz melhor. Leonardo Ravenhill disse que os apóstolos não tinham ouro, mas tinham muita glória e poder de Deus. Nós temos muito ouro, mas não temos nenhuma glória. Homens centrados em Deus são a necessidade desta última hora. Não homens que querem poder para se exibir, nem poder para chamar a atenção do mundo para os seus grandes ministérios. Precisamos de homens e de mulheres cheios de Deus, que o inferno tema. Ele também disse: hoje Deus está ignorando os homens, não porque são ignorantes, mas porque são muito autossuficientes. Irmãos, nossas habilidades são as nossas deficiências. Os nossos talentos são pedras de tropeço. Uma igreja que está em chamas por Deus não precisa de propaganda. A comunidade saberá que ela terá Deus. E aí a missionária Elisete diz que o Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 20, versículo 26, disse assim: guardai-vos, pode me ajudar aí?
Quem tiver, cadê o pessoal do Data Show? Eu queria que vocês me ajudassem colocando os versículos que eu vou citar aqui nesta noite. Lucas 20, 26. Jesus diz assim: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes longas e amam as saudações nas praças, as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Em Mateus 22, 23, verso 5, e todos os versículos que eu vou falando aqui, meu irmão, aí no Data Show, tenta colocar para os irmãos lerem. Mateus 23, verso 5, o Senhor Jesus diz: fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e estendam as franjas como as vestes. E essas passagens, ou essas frases, irmãos, precisam ecoar dentro de nós como uma ferroada. Ecoou dentro de mim quando eu estava preparando. Nem sei se eu vou conseguir falar 18 páginas que eu preparei para hoje, irmãos. Tal é a importância do tema desta noite. Tal é a importância, somente a Deus toda a glória. E esses versículos e essas frases vieram dentro de mim como um combate ao meu ego, ao meu anseio de ser vista pelos homens. Todos aqui, seja na sua família, seja no seu trabalho, muitas vezes nós queremos que as pessoas reconheçam quem nós somos. E muitos crentes estão entrando em depressão pela falta do elogio ou do louvor dos homens, ou do reconhecimento dos homens. Mas todas essas frases e versículos que eu li só indicam uma coisa: que Deus é o único que deve ser agradado por nós. Pedro vai dizer no seu discurso à igreja de Atos, no capítulo 5, versículo 29, que mais importa obedecer a Deus do que os homens. Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, porventura persuado agora a homens ou a Deus, se tivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 4 ao 6, coloca aí para os irmãos lerem. Paulo vai dizer: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. A igreja medieval, ela perdeu o foco da glória de Deus quando ela quis dar louvor aos homens. A bajulação nos dias atuais é chamado de respeito e de obediência. A falsidade é chamada nos dias atuais de sabedoria. O silêncio tem sido chamada de sabedoria e não de covardia. E o orgulho tem sido chamado de autoridade. E nós nos esquecemos de 3 coisas importantes sobre o porquê nós não devemos dar glórias e louvores aos homens. Primeiro, porque as pessoas não são confiáveis. A mesma multidão que disse a Jesus, quando Jesus entrou em Jerusalém: Hosana, o nosso rei, e eles tinham uma expectativa messiânica e política. Ao se decepcionar com Cristo, ao perceber que Cristo não iria tomar o trono de Roma, eles disseram: crucifica-o, sem dó. A mesma multidão. E nós não devemos dar louvor aos homens, porque os homens não são confiáveis. Segundo, por mais íntegros que nós possamos ser, por mais morais, por mais honestos, por mais bondosos, os seres humanos sempre irão nos decepcionar em algo. O teu marido vai te decepcionar, esposa.
A esposa vai decepcionar o marido. Os filhos vão decepcionar os pais. E os pais vão decepcionar os filhos. Nós aqui, líderes na igreja, iremos decepcionar os irmãos. E os irmãos irão nos decepcionar. Eu irei decepcionar os irmãos. Todo ser humano fracassa em algo. E a Escritura nos diz em Salmo 146, versículos 3 e 4, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Portanto, neste culto, eu quero que os irmãos comecem a elevar o pensamento ao trono daquele que merece toda glória e louvor. Porque nós falhamos. Em terceiro lugar, nós não devemos dar louvores aos homens. Porque um dia nós vamos nos apresentar diante do trono de Deus. E diante do juízo de Deus, pastor Sandro, as opiniões, os pensamentos das pessoas ao seu respeito, ao meu respeito, não importarão, presbítero William. E nós vivemos a vida inteira, presbítero Elias, tentando provar para as pessoas o que somos ou o que não somos. Vivemos a vida inteira nos importando com as críticas, nos importando com aquilo que elas dizem sobre nós. Sempre é assim. Não vou fazer isso, e principalmente nós aqui, que somos cristãos, que temos uma comunidade, nós nos importamos muito mais com a opinião do membro da igreja do que com o que a nossa própria família pensa ao nosso respeito. E nós estamos sempre tentando não decepcionar as pessoas, ou estamos tentando a aprovação delas, ou o louvor delas. Mas diante do juízo de Deus, as opiniões, os louvores, os tapas nas costas, ou aquilo que as pessoas pensam sobre nós, não valerão nada, porque um dia nós vamos estar diante daquele. Apocalipse 21 nos diz que grandes e pequenos estarão diante do trono daquele que o julga todas as coisas. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim quem o Senhor o louva. Vai chegar um dia, e Pedro diz, 1 Pedro 4,7, que já estamos vivendo a última hora. E nós vamos chegar diante daquele que julga. E eu te pergunto nesta noite, meu irmão, minha irmã, você está preocupado com o juízo de Deus a seu respeito? Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, que no julgamento de Deus ele vai trazer à luz as coisas ocultas e vai manifestar os desígnios do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós só devemos nos preocupar com uma única coisa, com a aprovação de Deus. E se nós nos sentimos rejeitados pelos homens, é porque nós queremos a aprovação deles também. Esta semana eu passei a semana, o dia inteiro, a noite inteira, na UTI. E eu ouvi o médico dizer, se a saturação dela baixar para 82, a gente entuba. Falei, amém, Jesus. E eu passei a semana triste com coisas que eu ouvi e ouço. Mas o Espírito Santo disse para mim, você está decepcionada porque você quer a aprovação dos homens. E eu? Se eu te recolher agora, e eu? Não é questão de perder salvação, irmãos, porque nem vou entrar nisso hoje, eu sou eleita. Salvação pela graça. Juliano já explicou. Juliano explicou aqui. Eu sou salva por aquilo que Cristo fez. Porque se fosse só no dia de hoje, se fosse pelas minhas obras e meu mérito, eu estaria no inferno. Eu já pequei
Oliveira já me deixou nervosa hoje. Eu já pequei, Genilson. Então eu não seria salva por obras. E graças a Deus por isso, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque quem é casado sabe como que é o negócio, né? Mas, meus irmãos, o Espírito Santo disse: você está triste por causa da aprovação dos homens. Mas você não se entristece ao pecar contra mim, Elisete. Você não se entristece de apresentar este coração a mim. Você não se entristece de ter aí dentro amargura, mágoa, rancor, tristeza, inveja, arrogância. Eu sou o teu Deus, Elisete, eu te sondo, eu te conheço. E eu me envergonhei. E agora entrando na questão do só lhe deu glória, foi por isso que a igreja, ela deixou de dar glórias a Deus, porque ela passou a preocupar-se com a aprovação dos homens. Bob Sorge, em seu livro As Armadilhas do Inimigo, onde ele trata sobre como nós devemos lidar com a rejeição e o louvor dos homens, ele diz que Herodes, pastor Sandro, ficou tão preso pelo louvor dos homens que ele morreu comido de bicho. Ele não deu glórias a Deus. E Bob Sorge diz que o louvor é comida para Deus, mas é veneno para os homens. Por isso que o louvor é para Deus, a glória é para Deus, a honra é para Deus, o culto é para Deus, a minha vida é para Deus. Billy Graham disse: você nunca será tão parecido com o diabo que quando quer dar e receber crédito pelo que faz. Billy Graham diz que quando nós queremos crédito e louvores, nós somos parecidos com Satanás. Porque o louvor dos homens é uma armadilha. O Senhor Jesus nos deu exemplo o tempo todo de rejeitar o louvor dos homens. Quando as pessoas o chamavam de rabi, de mestre, não é porque estavam reconhecendo quem ele é. Eram pessoas falsas, mentirosas. Mas Jesus se manteve no foco, na missão, sabendo que ele deveria dar glórias ao Pai. Jesus nunca se envaideceu pelos louvores dos homens. Lucas nos diz no capítulo 19, versículos 41 a 44, que após a entrada dele em Jerusalém, o povo louvando, o povo dizendo: glória a Deus, Hosana, nosso rei chegou. Ao invés de se envaidecer, Jesus vai chorar. E Jesus vai chorar e lamentar por um povo que não estava vendo a realidade do Evangelho. Jesus sabia que ele tinha que ir à cruz. Jesus sabia que ele tinha que ser esmagado. Tanto que quando Pedro disse: você não vai à cruz, ele disse: vai para trás de mim, Satanás. A cruz é necessária, o esmagamento é necessário, porque Jesus sabia que a exaltação dele não estava nas mãos de Roma, nem nas mãos dos seus discípulos, nem nas mãos daquela multidão, mas estava nas mãos do Pai. Filipenses 2:9, Deus o exaltou sobremaneira. Ora candaraia, choro comaraia. O esmagamento de Deus é necessário, porque se nós não passarmos pelo esmagamento de Deus, as maiores unções e chamados podem ser destruídos.
Tristemente, o chamado de muita gente está passando à frente da sua maturidade. E quando a maturidade não está junto com o chamado, os louvores dos homens terão mais valor para nós do que a glória de Deus. Foi por isso que os reformadores, como instrumentos de Deus em prol da sua igreja, eles surgiram elevados por Deus. E quando eu falo elevação, é porque o Senhor usou esses homens para defender o que hoje nós chamamos de 5 pontos, que resume a reforma. Porque eles vão se levantar e dizer: somente a Escritura é a autoridade na igreja. E não é a igreja é a autoridade sobre a Escritura. Somente Cristo traz salvação e é suficiente para nossa salvação. Somente a graça de Deus nos proporciona salvação e somente a fé nos leva à justificação dos nossos pecados. Não são dogmas, não são pessoas, não são preceitos, não é aquilo que eu faço. Tudo é Deus, tudo é para a glória dEle, tudo é para louvor da majestade dEle, tudo está nele. No entanto, desses 4 pontos, nós precisamos nesta noite entender a causa. Por isso que eu pedi tempo para o pastor Sandro, porque nós precisamos entender a causa. Por que nós temos sola Escritura, solus Cristo, soli fide, soli gratia? Porque todos esses 4 pontos, existe uma causa deles existirem. E a causa de todos eles é a glória de Deus. O 5º sola, soli deu glória, somente a Deus a glória. Sobressai a todos, porque o propósito de todos existirem, a causa de Jesus Cristo ter ido à cruz é a glória de Deus. A causa de você ser regenerado é a glória de Deus. A causa de você ser expiado é a glória de Deus. A causa de você ser justificado é a glória de Deus. A causa da igreja existir é a glória de Deus. A causa de o Espírito Santo dar dons e talentos é a glória de Deus. A causa da igreja está aqui é a glória de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos, me ajuda aí a dar glória a Ele nesta noite. Quando nós estudamos a doutrina da salvação, a pergunta que nós devemos fazer é: por que Deus salvou a humanidade em Cristo? E a resposta que a Bíblia dá: para louvor da sua glória. A centralidade de Deus, preste atenção aqui, meus irmãos, na redenção, não sou eu e nem você. Por mais que nós recebamos os benefícios da salvação, não confundam benefícios com a causa. Porque Deus salva. A resposta bíblica: para louvor da sua glória. Por mais que você receba os benefícios como eleição, regeneração, predestinação, expiação, propiciação, arrependimento, fé, santificação, a imagem de Cristo, a glorificação, novos céus e nova terra, tudo isto, eu posso assegurar biblicamente que a causa de Deus ter nos dado tudo isso, um favor imerecido, não somos nós, mas a sua própria glória. Muitos se enganam ao pensar que a centralidade da obra salvífica somos nós. Como eu disse, nós somos beneficiados. Nós recebemos bênçãos, milagres, vitórias. Recebemos os benefícios da salvação. Mas a causa pela qual Deus fez tudo isso, a causa pela qual Deus criou o universo,
A causa pela qual Deus criou você. A causa pela qual Ele criou Adão e Eva. A causa pela qual Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, é a sua própria glória. Nada do que acontece ou aconteceu ou acontecerá na história é o acaso. Deus está no controle absoluto deste universo, meus irmãos. E quando nós estudamos a história da redenção, nem mesmo a queda do homem estava fora do governo de Deus, dos decretos eternos de Deus. Eu não vou abordar um tema polêmico, isso a gente pode fazer um estudo se o pastor Sandro quiser. Mas eu posso assegurar algo para os irmãos sobre a queda. Deus não é o autor do mal, porque Ele é santo. Ele jamais criaria o mal. E Ele não é o autor do mal. Mas isto não significa que aquilo que aconteceu no Jardim do Éden estava fora do decreto dele, estava fora da soberania dele. Nunca existiu um plano B para Deus, para os seres humanos. A redenção em Cristo Jesus foi um decreto de Deus. Apocalipse 13:8 nos diz que o Cordeiro, ele foi morto na criação do mundo. A morte sacrificial de Jesus não era um plano B desde o início, antes da criação, indicando a eternidade do sacrifício do Filho. Deus planejou tudo para louvor da sua glória. Deus não decretou a ida de Cristo à cruz depois da queda do homem, mas antes. E isto prova que é Deus quem está no controle da história. Ele executa tudo de acordo com a sua vontade. E a pergunta que fazemos é: por quê? E a resposta é: para louvor da sua glória. A causa pela qual antes da fundação do mundo, conforme Paulo nos explica aos Efésios, coloca aí para mim, Efésios do 1 ao 14. Porque Deus planejou nos salvar, foi para, primeiro, me acompanhe no versículo de número 5, Efésios 1:5. O texto vai dizer que Ele fez isto segundo o beneplácito da sua vontade. No grego, beneplácito é telema. Telema indica prazer, satisfação. Porque Deus nos salvou, Maria Elza. E a resposta bíblica é: para prazer da sua vontade, para louvor da sua glória. Deus tem o direito e o poder de fazer tudo que lhe faça feliz. Nenhum dos seus propósitos de Jó 42:2 podem ser frustrados. Quando Jó olha para a soberania de Deus, ele ecoa esta frase: bem sei eu que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os Salmos 33, verso 10 e 11 nos diz que o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. A base do prazer de Deus é a sua soberania. Deus nos salvou, não foi porque nós merecíamos. Não, ninguém aqui merecia. E já vou adiantando, Deus não te deve nada. Nada. Ele não te deve um milagre. Ele não te deve vitória. Ele não te deve porta de emprego. Ele não te deve cura.
Ele não te deve nada, mas alguém aqui nesta noite deve. E quem deve somos nós. Nós somos devedores. Nós somos transgressores. Nós somos inimigos. Nós somos criminosos. Mas Ele, rico em amor e misericórdia, enviou o seu Filho para te salvar e te trazer para Ele. Oh, aleluia! Nós devemos. O prazer de Deus, Deus nos salvou. Porque isso lhes trouxe prazer e trouxe prazer. Cada pessoa que ouve o Evangelho e se rende a Ele, isto traz prazer em Deus. Isaías 53:10 nos diz que foi agrado do Senhor morrer Jesus na cruz. Foi agrado dele morrer, seu Filho. E porque Cristo foi à cruz do Calvário, para a glória de Deus. Segundo, me acompanhe e volte em Efésios. Efésios 1. Do 1 ao 14, o versículo 5. Este mesmo versículo nos diz que Ele nos predestinou para Ele. O pentecostal tem problema com eleição e predestinação, não sei porquê. É tão claro nas Escrituras. O que é a predestinação? É o ato de Deus previamente, ou seja, antes de você existir. Deus determinou te salvar. O mesmo versículo diz: vinde a mim vós todos que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Nós também vamos encontrar no Evangelho de João Jesus dizendo: ninguém vem a mim se o Pai não trazer. Deus te salvou porque Ele te escolheu antes de você existir. Mas Ele te salvou, meu irmão, para Ele. Ele te salvou, meu irmão, para Ele. E se você não entendeu isso ainda, você não entendeu que é Deus que governa a sua vida, que é Deus que manda em você, que é Deus que te faz respirar, que é Deus que te faz andar, que é Deus que cuida da oxigenação do teu sangue, que é Deus que decreta o dia que você vai morrer, o dia que você vai viver. Isaías 43, versículos 9 e 11, coloca aí, meu irmão. Isaías 43, 9 e 11 nos diz: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, não há outro, não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo: o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Sim, eu disse: cumprirei essas coisas, estabeleci esse propósito e também executarei. Por que você está com a tua alma batida nesta noite? Porque tua alma está perturbada. Existe um Deus que está no controle da tua vida. Deus é quem executa a sua vontade sobre nós, e não somos nós que executamos a nossa vontade sobre Ele. Paulo está dizendo que nós somos salvos para Ele, não para nós mesmos. Deus tem que, no conceito de muitos, Deus tem que estar à nossa mercê, à nossa vontade. E eu pergunto a vocês:
Onde a igreja errou? Porque que a igreja inseriu no culto elementos que não são bíblicos, porque os homens deixaram de executar a vontade de Deus para executar sua própria vontade. Terceiro lugar, me acompanhe no versículo 6 de Efésios 1:6. O texto está dizendo que ele faz isso para louvor da sua graça. Ele nos salvou para que nós, nesta noite, reconhecêssemos a graça, exaltássemos a graça, glorificássemos a graça. Eu acho que os irmãos não estão entendendo. Eu não estou vendo anjo aqui com bandeja para dar nada para os irmãos, nem chave de ouro. Mas eu vejo Cristo na cruz. Comprando você, comprando você, comprando você, redimindo você, santificando você, purificando a você. Isto não é motivo de render a Ele graça. Porque se Deus fosse dar o que nós merecíamos neste momento, nós iríamos merecer condenação eterna, meus irmãos. Devedores, inimigos e criminosos, transgressores, mas Ele nos amou. Estando nós mortos em delitos e pecados. E você que está aqui nesta noite resistindo o evangelho há anos. E talvez você está dizendo, missionária, mas eu não resisto porque eu frequento o culto, eu até tenho dons e talentos. Mas o Espírito de Deus está dizendo, você está resistindo porque você não está dando glórias a Deus. Você que está resistindo ao evangelho, que está ouvinte, você está ouvindo e o Senhor está te chamando para Ele. Nós não tínhamos nada ao nosso favor, mas a graça, a misericórdia nos favoreceu. Então Paulo diz, Ele nos salvou para louvor da sua graça. Em quarto lugar, me acompanhe no versículo 12. Paulo vai dizer que Ele nos salvou para louvor da sua glória. Então, quando eu olho para esses versículos, Deus é o centro de tudo. O soberano, Ele faz tudo o que lhe apraz. O salmista no Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, glória. No verso 3 ele diz, o Senhor nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Já disse, recebemos o bem de Deus, não poderíamos receber o mal. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Preste atenção aqui. Quando nós olhamos para a criação e nós estudamos só a Via Láctea, eu fiz questão de trazer isso para os irmãos. Na Via Láctea nós temos 100 bilhões de planetas. Estes planetas, esses 100 bilhões, são os planetas que se consegue visualizar. Porque existem bilhões que não dá para o Hubble e outros visualizarem. Os cientistas acham que o número é muito maior. O número de estrelas na Via Láctea alcança de 100 a 400 bilhões de estrelas. E Isaías diz que o Senhor chama todas pelo nome. Ele chama todas pelo nome. Por isso que ele olhava para
para o seu povo, mesmo em meio aos pecados. É povozinho meu, Jacózinho meu, povo meu. Vai passar pela água, pelo fogo, a chama não vai arder. É povo meu, eu escolhi. É meu, é meu, é meu. Aquele povo que está naquele culto no domingo na igreja de Cotia é meu. Cada um é meu. Eu te chamo pelo nome, eu te conheço. Você é meu. Você é meu. Você é meu. As estimativas dizem que nós podemos ter de 200 a 2 trilhões de galáxias observáveis. Eu vou falar de novo esse número de 2 a 3 trilhões de galáxias observáveis. E considerando essas centenas de bilhões de galáxias observáveis, o número de planeta estimado é de trilhões ou até sequilhões. Algumas estimativas apontam para 10 ou 100 sequilhões de planetas. E quando nós pegamos Júpiter, que é o maior, e que possui 142.984 quilômetros de diâmetro, que eu nem sei o que é isso, e que a Terra tem 912.756 quilômetros de diâmetro, e que caberia 1.300 terras dentro de Júpiter, nós podemos assegurar uma coisa: a Deus pertence toda a glória, todo o louvor, e Ele faz tudo o que lhe apraz. O que é o seu problema para esse Criador? O que é o seu problema para esse Criador? O que é o seu problema, pastor Sandro, para o Criador? Se Ele quiser agora, Ele toca na tua medula e você sai andando aqui. Se Ele quiser agora, Ele dissipa os inimigos do povo de Deus. Se Ele quiser agora, isso numa figura de linguagem minha, Ele estala o dedo, Ele acaba com tudo. O que são os governantes da terra? Não são nada diante do Senhor. Não são nada a tua vida. Esse problema, esse divórcio, esse luto, essa doença, essa circunstância, não é nada diante daquele que criou o universo. Aleluia. Eu vou parar 30 segundos para vocês adorarem ao Criador. Porque se tem de 10 a 100 sequilhões de planetas, e todos eles estão adorando, Salmos 19 está dizendo que os céus proclamam a glória de Deus. Não é possível que você vai ficar calado neste culto e não vai adorar o teu Criador. Araia xerecandarai. Andai otocondarai a xerecandai. Nai otocondarai a chorocobarai. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Dia após dia. Ele continua a falar, noite após noite, eles se tornam conhecidos. O Deus insondável foi à cruz do Calvário. João disse: vimos a glória dele. Cada tracinho da nossa medula, cada osso do nosso corpo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías 40, versos 21 ao 26. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Tem alguém que tem uma causa na justiça? Eu tenho. E o Senhor está dizendo: eu comando os juízes, eu comando os governantes, eu comando os
juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou a terra no seu tronco, já secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande, força e forte em poder, nenhuma só vem faltar. Correndo aqui. Por que você está mostrando para nós essa glória de Deus? Porque na confissão de fé de Westminster, século 17, quando eles foram formular a doutrina da igreja, e eles chegaram no tópico da providência de Deus, eles disseram assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador, que faz todas as coisas para louvor da sua glória e da sabedoria do seu poder, justiça, bondade e misericórdia. Olha só, meus irmãos, ele sustenta, ele dirige e ele dispõe todas as coisas e governa suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até o menor. Preste atenção. A fotossíntese, a fauna, a natureza, os animais, tudo ele está neste momento sustentando e providenciando tudo para a existência de todas as coisas, da menor plantinha ao pico do Everest, da profundidade do mar aos altos céus. É este Deus que você veio adorar. Aleluia. Spurgeon disse ao observar os feixes de luz: sabe quando você abre a janela e vem aquele raio de luz e você vê as gotículas de poeira? Ele diz que cada uma delas manifesta a soberania de Deus. Em uma pregação, Spurgeon disse: eu acredito que cada partícula de pó dança no raio de sol. Não se move um átomo a mais ou a menos do que Deus deseja. Nabucodonosor, na sua arrogância, achou que ele era o soberano de toda a terra e que todas as nações deveriam se curvar a ele. Deus, para tratar a sua arrogância, lhe tirou os sentidos, lhe deu uma doença psíquica. E quando ele tornou a si, ele disse o seguinte, Daniel 4, 34 ao 35. Coloca aí, meu irmão. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, em nada, em nada. Ah, quem está pregando aqui não é nada, não sou nada, mas ele é tudo, ele é tudo. Ele é tudo, e segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão dele e nem dizer o que ele tem que fazer. Vocês estão glorificando, mas agora o caldo vai entornar. Os reformadores entenderam isso, que quem está no controle da igreja, da sua criação, das criaturas, é o Senhor, o Deus soberano. Está providenciando o ar, a fauna, a existência dos animais marinhos, providenciando o sol, a lua, colocando limite no mar. Como ele disse para Jó, Jó 38, do 8 ao 13. Jó, onde você estava quando eu estabeleci limites no mar?
Quando eu vesti as nuvens e a envolvi. Quando eu disse para o mar, daqui você não passa. E não vai passar. Agora, quem somos nós com a nossa arrogância, com a nossa petulância em tocar no reino e na obra de Deus? Quem somos nós? É inadmissível. Se tem uma coisa que Deus não tolera é a arrogância. Satanás não foi expulso porque ele fez fofoquinha com os demônios. Que a fofoca nada mais é do que o carro-chefe que está chamado arrogância e prepotência. É inadmissível que a igreja de Deus perca o foco da soberania dele, do governo dele, da glória dele, para adorar homens, para adorar coisas, para se autopromover e se glorificar. Não vou pedir perdão aos irmãos, mas eu estou na Assembleia de Deus há 35 anos, e há 35 anos eu ouço pessoas dizendo, estou fazendo para a glória de Deus, quando na verdade nós estamos fazendo coisas para o nosso ego. O breve catecismo de Westminster faz uma pergunta: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isaías 43, 7, e a gente diz assim, não é, né? Não é para minha glória. Tá bom? Então mexe no seu departamento. Mexe com você. Mexe comigo. Missionária Elisete. Muitas vezes, Elias, eu não passo de uma arrogante. Não, porque o meu talento é para a glória de Deus. E por causa do nosso talento, nós machucamos pessoas. Ofendemos pessoas. Por causa da nossa técnica, nós massacramos pessoas. Você acha que você está glorificando a Deus? O marido acha que ele está glorificando a Deus quando ele é áspero, grosso. A esposa acha que ela está glorificando a Deus quando ela é rixosa. O filho acha que está glorificando a Deus quando mente para os pais. E que nas suas redes sociais, para os melhores amigos, lá estão demonstrando o que de fato são. Você está glorificando a Deus, cantando, pregando. Eu estou glorificando a Deus quando eu visto uma capa religiosa e faço um bom sermão para os irmãos. Não. Isaías 43, 7 diz, todo que é chamado pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Desde a eternidade passada, eternidade futura, Deus deseja receber a sua glória. Mas quando eu falo aqui deseja, não é que Deus está esperando ou se humilhando, olhando para a igreja na terra e dizendo, por favor, faça um louvorzinho para mim de meia hora que eu vou me agradar. Por favor, faça uma ceia aí que eu vou me agradar. Por favor, façam as suas festividades, porque eu estou aqui no meu trono e eu estou esperando isso. Não, Deus não necessita do seu glória, do meu aleluia, dos nossos cultos, do nosso serviço, porque Ele está no trono, Ele é Senhor e Ele é independente de nós, mas você precisa dEle e precisa voltar a fazer tudo para louvor da glória dEle, porque Ele não dividirá a sua glória com você. Abra para mim, meu irmão, Apocalipse 4, 8 ou 11. Olha como é que estão agora os anjos. Olha como é que estão agora lá na glória.
E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor. Ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. E quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu quero dizer nesta noite, você que ouve essa palavra, você é um propósito de Deus. Ele te criou, Ele te concebeu no ventre da sua mãe, mas com uma finalidade: para que você lhe dê glória. E esse glória não é o seu aleluia, não. Esse Deus majestoso, glorioso, poderoso, santo, imutável, infalível, a verdade absoluta, onipresente, onipotente, onisciente, Ele não precisa de mim e de vocês. Ele existe por si próprio. E Ele nem criou porque Ele necessitava de adoração. Porque Ele é soberano em suas criações. Ele é soberano nos seus atos. Não foi porque Ele necessitava, mas Ele te criou para louvor da glória dEle. Em Atos 17, é muita coisa, versículos 24 ao 29. Paulo vai dizer: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não é servido por mãos humanas. Ele não necessita de alguma coisa. Ele dá vida, fôlego e tudo, e supre a cada necessidade. De um homem só Ele criou todas as nações da terra, tendo recebido de antemão onde estabeleceram e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, tateando, talvez viessem a encontrar, embora não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele, olha o versículo 28, vivemos, nos movemos e existimos. Cheguei em Romanos 11. Romanos 11, 33 ao 36, o apóstolo Paulo, ao entender a soberania de Deus na redenção. Paulo, ao entender a soberania de Deus, a glória de Deus, ele irrompe em doxologia, em louvor a Deus. Ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele, para que Ele venha restituído, porque dele, por meio dele, para Ele todas as coisas. A Ele glória eternamente. Paulo, entendendo o conhecimento eterno de Deus, a profundidade da sabedoria de Deus, que nós não conseguimos compreender completamente. Paulo, que olha para o plano da redenção, que escreve 11 capítulos doutrinários, falando da redenção. Paulo olha para um Deus que faz justiça, um Deus que elege sem fazer injustiça ao homem, um Deus que se encarna, um Deus que faz expiação, um Deus que deixa os homens terem responsabilidade humana por suas ações. E mesmo assim decreta tudo ao mesmo tempo, governa todas as ações. Paulo, ao olhar a desobediência de Israel, o endurecimento deles para salvar os gentios, quando Paulo olha tudo isso, ele diz: quão insondáveis são os seus juízos. As suas escolhas, as suas decisões são insondáveis, não há explicações. Não se explica a Deus. Os caminhos dele são inescrutáveis. Não conseguimos detectar. Nós não compreendemos eleição e responsabilidade humana. Nós não compreendemos como Deus me deixa livre nas
as minhas ações e me julgará de conformidade aos meus atos, e ao mesmo tempo Ele decreta tudo sobre mim. Nós não entendemos, e por não entender, o apóstolo Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Ele cita Isaías 40, versículo 13. Quem é que aconselhou Deus a redimir o homem? Quem foi que lhe deu a ideia de se encarnar? Então Paulo cita Jó 41:11, dizendo: Deus está devendo alguma coisa para o homem? Deus deve alguma coisa para você? Não, Ele não deve nada. Como eu disse, Ele não deve nenhum milagre, Ele não deve dinheiro, Ele não deve livramento. Pelo contrário, é você que deve a Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração. E entendendo isso, Paulo então vai dizer: porque dele. Ainda está faltando fôlego, mas mesmo faltando fôlego, eu vou dizer o que Paulo disse: porque dele, porque dele, porque dele, porque dele, porque dele, a Ele pertence todas as coisas. A igreja é dele, o grupo de louvor é dele, as irmãs são dele, o coral é dele. O dom que Ele te deu é dele. Você respira por causa dele. O seu dinheiro é dele, a sua casa é dele, a sua família é dele. Eu ia falar quem tem cabelo, Elias, é dele, mas eu olhei meu marido careca, então quem é careca é dele também. É tudo dele. É para louvor da glória dele, Willy. Porque dele, porque dele, porque dele, porque dele. A cantata é dele. O louvor é dele. Tocar aqui é para ele. Porque é dele e por meio dele. Por meio dele, Ele te sustenta. E por último, para Ele. Para Ele. Eu não vou conseguir falar tudo hoje. A página 18, estou na 12. Fala aqui. A minha pergunta é: você entendeu o propósito da sua existência? Aleluia. Os pentecostais reduziram a glória de Deus ao momento do culto, às manifestações corporais. Mas a glória de Deus, que no hebraico é kavod, que nem deu para chegar ainda. Peso. Kavod. Moisés disse: deixa eu ver. Kavod. Deixa eu ver a tua glória. Moisés: nenhum homem poderá ver minha glória de frente, porque vai morrer. Mas eu passarei toda a minha bondade. Quando falamos da glória de Deus, ela está relacionada a quem somos e ao que fazemos. E eu não posso entregar para o pastor Sandro sem dizer isso, que existem crentes que não estão vivendo de acordo com a glória de Deus. Que vivem uma vida, que frequenta a igreja, mas tem amizade com este mundo. Que tem ânimo dobre, que vive uma vida cantando, glorificando aqui na igreja, mas não dá glória a Deus com a vida. Dar glórias a Deus não significa tornar o glorioso, mas significa conhecer e valorizar. Kavod, doxa, glória de Deus, é entender o peso da
igreja. Quem é você? Quem sou eu na minha casa, no meu trabalho? Até quando nós vamos ter que ver e ouvir escândalos? Deus nos salvou para trazer a glória dele na salvação. E eu não vou ter mais tempo de falar de cada fase da salvação, aonde Deus faz isto para a sua glória. Não existe uma operação sequer que Deus não tenha feito em Cristo para a sua glória. No entanto, Paulo vai dizer que nós estamos destituídos da glória de Deus. Obrigado, meu irmão, enche de novo. Estar destituído da glória de Deus. Carecer da glória de Deus. Eu preciso que os irmãos entendam isso. O que é carecer da glória de Deus, meus irmãos? Carecer da glória de Deus significa que nós saímos do propósito pela qual nós fomos criados. Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Carecer da glória de Deus. E já deixa aí, Daniel e Gabi. Pastor Sandro, eu só quero cantar a Deus seja glória hoje, para nós ir embora. Eu não sei se é a minha última pregação, não sei se eu vou estar vivo. Deixa eu falar. Carecer da glória de Deus significa que quando o homem pecou, ele saiu do propósito pela qual ele foi criado. E Romanos capítulo 1 diz que o homem deixou de adorar a Deus e deixou de glorificar a Deus, porque quis adorar a criatura mais do que o seu Criador. E se colocou no centro. E quando o homem se colocou no centro, o presbítero Daniel, o homem fez tudo o que a sua carne lhe pediu. Então Deus, em soberania, deixou o homem à mercê dos seus próprios desejos, porque o homem deixou de dar glória a Deus. Adão e Eva deixaram de dar glória a Deus ao desobedecerem o Criador. Deixaram de se submeter à vontade do seu Criador. E talvez você poderia dizer, eu não quero servir um Deus desse egoísta, porque Deus é egoísta, porque Deus quer que eu faça tudo para a glória dele, para ele exige isso. Não, pelo contrário, Deus não é egoísta, Deus é amor, porque Deus sabe que não existe bem nenhum além dele. Deus sabe que não existe coisa melhor do que ele. Deus sabe que não existe ser que possa preencher a minha vida e a sua vida mais do que Ele. Então Ele te ama, e o que Ele pode dar para você, William, não são os dons nem talentos. Ele dá isso, não é sua casa, não é seus filhos, mas sobretudo o que Ele dá para você é a glória dEle, é a presença dEle. Então é por isso, Elias, Ele se dá a você e a mim. É o melhor dele que ele está compartilhando. E o melhor dele veio à cruz do Calvário. Se a gente entender isso, a gente vai adorar corretamente. Mas se a gente não entender isso, nós vamos continuar com a nossa adoração falha. Pode vir, Daniel e Gabi. Se a gente não entender isso, nós vamos estar como aquela mulher de Samaria perguntando aonde a gente deve adorar. Se você não entender a glória de Deus, você vai continuar buscando a aprovação dos homens e vai continuar triste e decepcionado. Se você não entender que você foi feito para Ele, que este culto é para Ele, que a adoração é para Ele. Se a gente não entender a glória de Deus, a gente não vai amar o nosso irmão. Nós vamos continuar colocando coisas acima das pessoas.
Nós vamos continuar chegando para o pastor Sandro e dizendo: pastor, eu estou triste, eu estou decepcionado, porque fulano. Deixa eu falar uma coisa aqui, já que eu estou com a palavra. Será que Jesus vai me recolher? Se algum dia eu te decepcionei por algo, me perdoe. Seres humanos falham, fracassam, mas existe um Deus que não falha. Existe um Deus que está no controle. Existe um Deus que é soberano. Existe um Deus que está no controle. Está no controle da igreja. Mas está na hora da igreja voltar, pastor Sandro, a dar glória a Ele. Casamentos são restaurados quando o casal junto diz: vamos parar, porque o nosso casamento representa Cristo e a igreja. O marido é Cristo, a esposa é a igreja. Vamos parar e vamos viver para a glória dele. Relacionamento com os pais são restaurados quando os pais param de provocar ira aos seus filhos e olham para os filhos dizendo: é herança do Senhor. Deus me deu para cuidar, para louvor da glória dele. Os filhos vão parar de mentir aos seus pais, de levar essa vida. Meus irmãos, não enganem, não põem os panos. Essa vida, os amigos pessoais sabem de tudo. E os senhores cantam aqui encobrindo os pecados uns dos outros. Mas quando a gente entender que toda máscara diante da glória de Deus cai, não é porque Deus e as pessoas precisam ser massacradas e doutrinadas. Não, é porque Paulo disse em 2 Coríntios 3,18 que Moisés, quando subia no monte, ele colocava um véu e cobria o rosto, porque a glória ia embora, era transitória. Mas Paulo explicou que na igreja de Deus há a liberdade do Espírito. E como o Espírito trata com a igreja, ele trata nossos pecados, porque tratar pecado é nos dar liberdade de glória em glória, para viver segundo a imagem de Jesus. Então, na igreja a gente se apresenta com cara descoberta, dizendo para Deus: Senhor, eu tenho pecado, Senhor, eu tenho falhado, Senhor, eu não tenho vivido para a tua glória, mas hoje eu tiro o véu, Senhor, e me apresento com cara descoberta, porque eu quero viver de glória em glória a imagem de Cristo em mim.